Cara, se você não é uma pessoa organizada, costuma esquecer coisas importantes. Tipo, você assiste um podcast ou se não um vídeo aqui no YouTube mesmo. E aí depois você tem que reassistir porque você não lembra mais do conteúdo que tava lá. Se você se identificou de alguma forma, fica nesse vídeo, cara, que eu vou te ensinar como resolver esses problemas usando de cadernos pra isso. Mas antes de qualquer coisa, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vitória e aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal. Cara, o primeiro caderno que eu vou falar aqui, se você gosta desses conteúdos de desenvolvimento pessoal, você provavelmente deve ter um, que é um caderninho para você planejar o seu dia. Então, assim, eu já falei várias vezes aqui da importância de você planejar seu dia, né? Por causa que se você não planeja, você não sabe o que tem que fazer. E acaba que você não evolui em nada, você não cumpre metas. E tanto que tem o próximo caderno é exatamente para isso e meio que se complementa com esse daqui. E eu vou fazer ainda um vídeo falando como fazer o sistema, que eu já falei nos vídeos anteriores, só que eu não expliquei de forma específica. E como eu tinha acabado de começar a fazer esse negócio de fazer um sistema do mês, eu ainda não sabia muito bem como fazer. Mas no próximo vídeo eu vou estar trazendo também um vídeo explicando como fazer um sistema que, assim, te faça cumprir com as suas metas do mês. Assim, gente, como eu disse, o segundo caderno meio que se complementa com esse daqui por causa dessa parte de fazer o sistema. Só que eu também uso esse caderno, segundo caderno, para outra coisa que também é importante, mesmo que você não queira fazer o sistema. É importante que você tenha um segundo caderno para você justamente resolver aquele problema que eu já te falei. Sabe quando você assiste um vídeo aqui no YouTube e aí depois você esquece o conteúdo que tava, você não bota em prática e tal? Ou se não, você assiste um podcast ou você vê qualquer vídeo legal, assim, e você simplesmente esquece depois de fazer. A ideia é de você ter esse caderno justamente para isso. Quando você for assistir, tipo um vídeo que nem esse que você está assistindo aqui meu, você provavelmente no final já vai ter esquecido. Então é muito importante que você tenha um caderno para, assim, você escrever o conteúdo que você vê em vídeos como esse daqui que eu tô fazendo, porque senão você termina o vídeo e você nem lembra do que teve. Aí você tendo um caderno desse, dá pra você, tipo, você assistiu, aí você viu que eu falei que tem que ter um caderno, o primeiro caderno pra planejar a sua rotina. Aí você anota aí, você depois você lembra que tem que comprar um caderninho para isso. E aí você começa a planejar como é que vai fazer isso, começa a ver coisas, porque se você só assiste conteúdos e assim não bota em prática, não vai servir para nada. E também se você esquece, também não serve para nada, né? Então é muito importante que você tenha esse segundo caderno. E também, como eu disse, para o sistema, porque eu gosto de ter caderno, né, falando sério, mas para diminuir, você não precisa ter tantos, dá para você ter juntado já com esse caderno de anotações de conteúdos que você consome, também com o sistema que você faz no mês e na semana. Ó, eu vou explicar aqui a base desse sistema. Basicamente, para você fazer o sistema, você planeja com base nas metas que você já fez no mês. Você faz um sistema para fazer essas metas serem cumpridas. É tipo, você meio que quebra a meta assim em partes. E aí, quando você faz esse sistema, é o sistema que é você quebrar as metas em partes. E aí você vai fazendo a primeira parte. É o sistema que você fez para cumprir com essa meta. Entendeu? Eu vou fazer um vídeo mais detalhado, mas basicamente é muito bom você ter um primeiro caderno para anotar qual vai ser a sua rotina, para você saber que você está avançando e também para você saber o que você tem que fazer no seu dia a dia. E o segundo caderno para você anotar os conteúdos, para você não esquecer as coisas que você assiste, botar mais as coisas em prática e também fazer esse sistema. Porque assim, gente, antes eu não fazia, eu só fazia as metas e não é exatamente ruim. Porque, assim, fazendo as metas, eu geralmente cumpria porque eram metas simples, continuam sendo simples, mas eram mais poucas. E fazendo metas mais específicas, do jeito que eu vou falar no próximo vídeo, de você fazer esse sistema e planejar como cumprir cada uma, você acaba cumprindo todas. Então, não tem muito esse negócio de você falhar. O terceiro caderno que eu te aconselho ter, eu não sei se pode chamar de cadernoterapia, eu já vi as pessoas falando desse termo, e eu acho que é praticamente a mesma coisa que eu faço, mas assim, eu não sei se é exatamente assim que as pessoas que fazem cadernoterapia explicam o que é pra fazer. Mas pra mim serve, ajuda muito e eu chamo de cadernoterapia do mesmo jeito. Assim, a ideia de você ter esse caderno é pra, sabe quando você tá com a cabeça cheia, você tá com problemas, você ir lá e anotar esses problemas e ir anotando as soluções. Ou se não, você só escrever.
quando você tiver com raiva, sei lá, você tá xingando alguém aí na sua cabeça, pra tirar de sua cabeça, você escrevendo, que aí com o tempo você acalma e também fica mais fácil de você resolver. Então é comprovado assim, se você conseguir escrever seu problema, fica mais fácil de você resolver. E também te ajuda mais a relaxar, não ficar com esse negócio na cabeça. Aí você sai escrevendo o que você tá pensando quando você tá com raiva. E principalmente, você escreve os problemas e escreve as soluções para eles. Claro que assim, você poderia usar esse caderno, aqui, o segundo caderno de anotar coisas importantes de vídeos, mas assim, você podia usar ele, mas eu mesma não gosto de colocar um caderno para muita coisa, então acabaria ficando cheio de muita conteúdo assim, diferente. Enfim, gente, agora eu vou falar do extra que eu disse que eu ia falar, porque eu já fiz a besteira de não ter esse caderno quando eu comecei a ler, e aí eu vou falar aqui pra vocês. É muito importante que você também tenha um meio que caderno da leitura, que se você é leitor, você já provavelmente já viu alguém falando que é muito importante quando você terminar de ler um capítulo, você anotar depois o que você entendeu, porque senão essa informação foge, assim. Isso aqui é a parte mais importante da leitura, tanto que eu já tô dando um spoiler do outro vídeo que eu vou gravar. Então, assim, se você lê, é muito importante que você não cometa esse erro de ler e não ter um caderno para anotar de novo. De novo, você podia usar esse daqui. Mas, assim, a preferência é mais minha. É, tipo, ter um caderno mais para uma coisa com no máximo 2 funções. Porque pra mim fica muita coisa anotada num caderno, não dá. Eu prefiro que cada um tenha uma função. Então, assim, gente, resumão, é muito importante que você tenha um caderno para anotar sua rotina, para você saber o que você tem que fazer no seu dia a dia. Tanto que eu vou falar desse sistema depois, eu já dei muito spoiler dele aqui nesse vídeo, mas assim, se você não tem um caderno desse, você provavelmente não vai cumprir suas metas, porque você não sabe bem o que você tem que fazer. Você segue seus dias meio que de qualquer forma. E a gente sabe que viver nesse jeito, caminhando de qualquer forma, indo para qualquer lugar, pode ser que a gente não chegue em um lugar bom. Então talvez você seja uma pessoa que não, só bota suas metas lá do mês e aí você fica achando, nossa, eu tô indo pra um caminho top. E talvez dê certo, não sei. Mas assim, ter um caderno desse facilita bem mais, que aí você faz sua meta, aí você já entende, com base no outro caderno lá de sistema, o que você tem que fazer e você anota. Seus dias são baseados nessas metas. O segundo caderno, gente, como eu disse, é o caderno para você fazer as anotações importantes, tipo que nem esse vídeo que você tá vendo aqui, ou se não você vê um podcast, é pra você lembrar do conteúdo, é para você saber como é que você vai botar em prática, você vai lá e anota. O terceiro caderno, gente, assim, é muito importante que você não subestime, porque eu já subestimei e, assim, funciona muito esse negócio de cadernoterapia. Você anotar, simplesmente anotar seus problemas, às vezes quando você tá com raiva, você anota no aleatório, você não anota solução, mas depois que você se acalma, depois que, assim, a cabeça já esvaziou, você já anotou tudo, você já xingou o que você tinha que xingar, você vai lá e anota qual é o problema e como você vai resolver. E assim, eu te aconselho demais que você não subestime e comece a fazer cadernoterapia. Enfim, gente, eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se te ajudar, curte aí, porque também vai estar me ajudando e você vai estar se ajudando. Porque se você gosta de conteúdos desse tipo, se você curte esse vídeo, o algoritmo vai entender que você gostou e vai te mandar mais. E também me ajuda porque você curtindo, o algoritmo entende que é um vídeo bom e divulga para mais pessoas. Então, assim, enfim, se você gostar, não esquece de deixar o seu like e bota isso em prática, cara, que eu tenho certeza que vai te ajudar.